Olha, a segunda parte da nossa prova, né, ela corresponde aos substantivos, tá bom? Essa parte aqui, ela já não vem mais falando sobre o gênero textual que vocês viram, tá certo? Ela vem falando um pouco de gramática, tá bom? Então, no caso, o que seria os substantivos, tá? É uma classe de palavras, né, como tem aí na definição, que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações e demais outros gêneros, tá bom? E demais outros grupos, tá? Então, no caso, o que seria o substantivo? Substantivo seriam nomes, né? Nomes de coisas, tá certo? Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que a gente pode ver, né? Seria nomeado pelo substantivo. Então, esses substantivos, eles se dividem em 10, aliás, em 9, né? Temos aí o substantivo comum, né? Que são palavras que designam seres de mesma espécie, tá bom? Vocês têm um exemplo aí, pessoa, gente, país, tá bom? Tudo isso é comum. E, em contrapartida, a gente tem um substantivo próprio, tá? O que são substantivos próprios? São substantivos que são grafados com letra maiúscula, tá bom? Normalmente porque palavra própria é grafada com letra maiúscula e são palavras que particularizam os seres, tá bom? Então vocês têm aí o nome de países, cidades, né, estados. Vocês têm aí como exemplo, olha, Brasil, São Paulo, Maria. Então tudo isso são substantivos próprios, ou seja, são nomes próprios. Substantivos simples. Esses substantivos simples são formados apenas por uma palavra. Como assim por uma palavra? Então vocês têm aí, ó, carro, casa, camiseta, tá bom? Para a gente poder entender o que é o substantivo simples, a gente tem que ir lá para o substantivo composto, né? Se o substantivo simples é formado por uma palavra, o composto vai ser formado por duas ou mais palavras. Então vocês têm aí, ó, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Perceberam a diferença? Olha, o simples eu tenho casa, carro, camiseta. Já no composto eu tenho guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Para eu ter essa palavra guarda-chuva, eu necessito de guarda mais chuva. Para eu ter essa palavra guarda-roupa, eu necessito de guarda mais roupa. Para eu ter essa palavra beija-flor, eu necessito de beija mais flor. Tá bom? Então, vocês têm aí a nítida diferença entre substantivo simples e o composto. Substantivo concreto, né? São aquelas palavras reais, concretas, tá bom? Que você pode ver, você pode tocar, tá certo? E não fica apenas na questão da sua imaginação. Então vocês têm aí, ó, menina, homem, cachorro, tá certo? Tudo isso são substantivos concretos. Ou seja, você pode ver, você pode tocar, tá? Olha, em contraposição a isso, a gente tem o substantivo abstrato, né? São aqueles relacionados a sentimentos, estados, qualidades e ações. A gente tem uma mania feia de dizer que substantivo abstrato são aquelas coisas que não existem, e não é bem assim. Substantivo abstrato são aquelas coisas que existem, mas você não pode nem ver e nem tocar, mas você sabe que existe. Beleza, alegria, bondade, tá? Então são coisas que você sabe que existem, mas você não pode tocá-los. Não existe alegria em pessoa, não existe a bondade em pessoa, não existe a beleza em pessoa, não existe um objeto que seja a beleza. Existe um objeto que seja belo, né? Mas um objeto que seja a alegria, a bondade ou a beleza, isso não existe, tá certo? Vocês têm aí
o substantivo primitivo, tá? E vocês têm aí o substantivo derivado. Então, o que seria esse substantivo primitivo? Olha, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras, ou seja, eles dão origem a outra palavra. Então, vocês têm aí, ó, casa, folha, chuva, tá bom? Enquanto que o substantivo derivado já são originados desses daí, ó. Então, ó, casarão, né, que é derivado de casa, folhagem, que é derivado de folha, chuvarada, que é derivado de chuva, tá certo? Então, todos esses daí são substantivos derivados. E por último, a gente tem o substantivo coletivo, tá bom? Substantivo coletivo são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Então, vocês têm aí, ó, flora, né, que é um conjunto de flores. Vocês têm aí álbum, né, que é um conjunto de fotos. Vocês têm aí colmeia, né, que é um conjunto de abelhas, tá bom? Então, minha gente, essa foi a nossa revisão, né? Qualquer dúvida, vocês podem ir lá no início do vídeo, né, para vocês estarem vendo. E eu espero que a nossa prova não seja tão difícil, né? Eu elaborei uma prova um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá certo? Mas aí cabe a vocês também paciência, leitura, né? E um pouquinho de tempo para vocês resolverem todas as questões, tá certo? Agora é com vocês, tá? Bom dia.